Bom, gente, bom dia. Bom dia para vocês. Bom dia aqui para essa mesa muito qualificada, em nome da reitora Verusca e, fundamentalmente, de mulheres. Essa casa que está tão acostumada, Verusca, a ser o inverso, né? Geralmente, a maioria da mesa é de homens e as mulheres são minoria. Hoje, a gente inverte essa lógica e tomara que a gente inverta também no parlamento brasileiro, no parlamento aqui da Câmara Legislativa. Eu quero saudar mais uma vez todos vocês, professores e professoras, uns estudantes que eu vi aqui, e são estudantes da UNB, porque chegou uma turma que eu falei, nossa, os professores estão cada vez mais novos. Aí a Verusca falou, não, essa turma é da UNB, que vai ser a palestra de uma professora, e trouxe a turma para cá. Então, bem-vindos e bem-vindas também a essa Câmara Legislativa, que a gente tem o maior prazer e orgulho de abrir esse espaço aqui para o IFB. Eu vou tentar ser muito breve, viu, Verusca, mas eu escolhi contar uma história do tema que nós estamos hoje, sobre democracia, integridade. Acho que a gente tem várias questões, vários temas para falar de democracia, mas hoje é dia 31 de março. Hoje a gente descomemora o golpe militar no Brasil de 64, que deu início nesse mesmo 31 de março. E se consagrou no dia 1º de abril, né, com a destituição do presidente eleito e com a instauração de uma violenta, bárbara ditadura militar nesse país. Alguns tentaram depois apagar a história, dizendo que foi uma dita branda, que não foi tão violenta assim, mas a história mostra que não, foi violenta e, pelo contrário, ela ensinou várias das ditaduras militares no continente, inclusive nas operações de tortura e de barbárie que aconteceram nos porões da ditadura militar. E eu quero contar uma história de um educador, o Anísio Teixeira, e tentar conectar um pouco com o dilema, a Rosa falou dos celulares, que é da inteligência artificial. Eu costumo, de vez em quando, Verus, quando eu vou a algum tema, testar o que a inteligência artificial mostra, porque a gente tem visto, eu sou professor de ensino médio, tenho 3 filhos, uma no ensino médio, 2 no ensino fundamental, e de vez em quando eu vejo que nos trabalhos eles estão lá, né? Perguntando para a inteligência artificial quais são as respostas. Eu fui perguntar sobre o Anísio Teixeira, e uma das respostas que a inteligência artificial apresenta sobre o Anísio Teixeira é que as circunstâncias da morte do Anísio Teixeira ainda são uma polêmica, ainda não está desvelado. E não é verdade, porque o Anísio Teixeira desapareceu no dia 11 de março de 1971. Ele ia encontrar o Aurélio Buarque de Holanda e não chegou no apartamento do Aurélio. Foi desaparecido e o seu corpo foi encontrado 3 dias depois, no dia 14 de março, no fosso do elevador do prédio do Aurélio Buarque. E a versão oficial é que ele, ao entrar no elevador, caiu no fosso. Essa é a versão da ditadura militar. Acontece que a gente teve, nesse país, uma Comissão Nacional da Verdade, que foi instaurada pela presidenta Dilma Rousseff. E, em 2014, a Comissão Nacional da Verdade apresentou, incluiu no seu relatório final os fatos, a memória e a verdade sobre a morte do Anísio Teixeira. Porque o laudo do IML, as fotos do corpo do Anísio Teixeira mostram e provam que ele não morreu no dia 11 de março, mas morreu no dia 12 de março, e que era impossível que ele tenha morrido caindo no fosso do elevador. Foi, então, incorporado no relatório da Comissão Nacional da Verdade que o Anísio Teixeira foi mais um dos milhares de brasileiros que foram desaparecidos, torturados e assassinados pela ditadura militar. Essa é a história, essa é a verdade. A inteligência artificial parece não saber. Quando você questiona ela, né, ela responde, os fatos sobre a morte ainda são inconclusos. Você, não, mas a Comissão Nacional... Aí ela concorda com você.
Ah, é verdade, a Comissão Nacional, e vai falando lá da história. Para nós que somos professores e professoras, eu acho que essa história ela é muito importante. Porque o Anísio Teixeira foi assassinado, desaparecido, provavelmente torturado antes de morrer e jogado no fosso do elevador ao qual ele estava indo para tentar falsificar a história. Ele foi perseguido, barbarizado, né, morto de maneira bárbara, não porque ele era militante partidário, não porque ele era um comunista, também não teria nenhuma justificativa. Mas essa versão de que a ditadura só perseguiu os comunistas, ou aqueles partidarizados, contrários ideologicamente ao regime, ela não é verdade. Anísio Teixeira foi assassinado, morto e perseguido porque ele era um professor, como nós. A maioria de nós aqui também não tem nenhuma relação partidária, nenhum vínculo necessariamente ideológico com algum partido político. Nós somos professores e professoras. Acreditamos, inclusive, ao estar no IFB, na educação pública, como Anísio Teixeira defendeu. Esse foi o crime do Anísio Teixeira. Defender a escola pública, democrática, laica e de qualidade. Esse foi o crime que a ditadura julgou, avaliou e condenou. Contar essa história, eu acho que é uma parte fundamental para a gente entender a história do nosso país, o passado, o presente, mas também o futuro. Os desafios que nós ainda vivenciamos de ter uma escola pública, democrática, de qualidade, laica, forte nesse país. Não é à toa que o Anísio Teixeira virou o patrono da escola pública no Brasil. É dele, né, a célebre frase que para construir democracia é preciso da máquina fundamental de construção das democracias, que é a escola pública, a fábrica de construção das democracias no mundo. Resgatar essa história, não permitir que essa história seja, de novo, falsificada, e esse é um desafio, não só não uso do celular, mas do uso do próprio celular e desses mecanismos como a inteligência artificial, é um próprio desafio democrático. De quais são os mecanismos, quais são os parâmetros que estabelecem o que é verdade e o que não é verdade. E como nós, enquanto sociedade, enquanto Instituto Federal, universidade, Câmara Legislativa, escola, conseguimos constituir algum mínimo de normatização que estabeleça o conteúdo científico como um dos critérios da verdade. Não apenas o único, mas um dos critérios da verdade. Isso é fundamental para a gente estabelecer, de novo, de fato, uma democracia no Brasil. E eu quero terminar sugerindo mais um livro, de outro educador. Na verdade, esse não foi escrito, né, pelo Paulo Freire, mas é um livro chamado Inquérito Paulo Freire. É, na verdade, a transcrição dos 2 depoimentos do Paulo Freire. Foi preso também na ditadura militar, um logo em abril de 64, no dia do aniversário da sua esposa, Elza, e o outro depois, em agosto ou setembro, não me recordo. Então, a transcrição é a íntegra. Eu não vou dar spoiler do livro, mas eu vou te citar uma passagem que, para mim, é uma passagem que traduz a contradição da ditadura, da tortura, que no interrogatório, né, o capitão que estava interrogando o Paulo Freire, chega uma hora e pergunta para ele: professor, você sabe que aqui no quartel, vários dos nossos cabos, soldados, são analfabetos. O senhor que criou um método aí de alfabetização, você podia utilizar ele aqui para os nossos policiais aqui, você ia estar fazendo e prestando um grande serviço à nação. E aí o Paulo Freire responde: ô capitão, mas eu estou preso justamente pelo meu método. Você quer que eu aplique ele aqui no quartel? Então, é dessa contradição da estupidez que também foi a ditadura militar. Eu acho que isso é fundamental, porque quando a gente defende a democracia e fala que ela tem tudo a ver com escola, tem tudo a ver com IFB,
tem tudo a ver com a garantia dos direitos, nós também precisamos, de certa maneira, desmoralizá-la. A ditadura, além de cruel, bárbara, de ter interrompido um processo de desenvolvimento desse país, de constituição e consolidação da escola pública, da universidade pública, ela também foi estúpida, do seu ponto de vista do conhecimento, do conteúdo, e foi um ataque a nós, professores e professoras, que continuamos sendo acusados, né, por esses que tentaram, mais uma vez, um golpe de Estado no país, mesmo sem nenhuma filiação partidária, como a Anísio Teixeira não tinha, de sermos doutrinadores, de sermos doutrinadoras e de entrar numa sala de aula para fazer política. É por isso que, Verusca, eu quero desejar um bom semestre letivo para todos e todas vocês. Viva o IFB! E no dia de hoje, mais do que nunca, a gente grita: ditadura nunca mais e sem anistia para golpista.